Boa noite a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da Semana da Evangelização. Quero dar boas-vindas a você que está chegando hoje, você que já participou conosco ontem. Hoje eu já recebi um monte de e-mails aí da galera agradecendo, dizendo que gostou muito, já querendo a palestra no canal no YouTube para poder compartilhar com os seus amigos. Eu fiquei bem feliz mesmo de toda essa repercussão que houve, né? E hoje nós vamos continuar, na verdade, lembrando aí que a semana é de fato uma semana, então é de segunda a sexta aí os conteúdos, e nós vamos estar compartilhando com vocês muito conhecimento, né? Muita coisa bacana mesmo que pode auxiliar nas nossas comunidades. Então, primeiro eu quero me apresentar para aqueles que não conhecem, né? Até se eu queria saber se tem gente nova que não tinha participado de nenhum evento ainda da Dominus, você colocar ali no bate-papo para eu ter uma noção de quantas pessoas que estão participando pela primeira vez. Então, meu nome é Jean, eu sou o diretor aqui da agência, sou o fundador da Dominus, e nós somos uma equipe de mais ou menos 13 pessoas, e nós trabalhamos com toda a parte de captação de recursos, gestão de devotos, a parte de dízimo e toda a parte de marketing mesmo e de geração de conteúdo digital. Então, a gente tem aí um grande trabalho na evangelização já há uns 12 anos. Então, se você quiser saber mais, a gente tem um site, depois eu divulgo mais um pouquinho ali para vocês. E vamos de conteúdo, eu quero dar boas-vindas para a Cláudia. Hoje a Cláudia não vai estar só assistindo. E vocês, quem não participou ainda, a Cláudia é fantástica, só adorar. E eu tive a graça de participar, ela participou do Conexão, sobre gestão eclesial, ela abriu Conexão. Foi a palestra mais bombada do Conexão, deu 150 pessoas. Foi assim, estrondos. Então, vocês estarão em boas mãos. Cláudia, seja bem-vinda. Muito bem. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. Tá tudo certo? Que ótimo, que ótimo. Então, vamos conversar sobre como que a gente faz impacto da onde a gente está com as nossas comunidades. E antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar aqui. Tem gente de Fortaleza, Botucatu, São Paulo, Caucaia, Cianorte, tem uma irmã mexicana que está fazendo um trabalho, está trabalhando no Nordeste da Bahia, tem gente de Moema, Florianópolis, Canindé, Piauí. Gente, olha, veja a potência que tem o querer, o propósito, né? E hoje nós vamos falar sobre como que nós podemos nos mobilizar, mais do que no mobilizar, nós desenvolvermos planos de impacto socioeconômico pela via comunitária. Então, eu vou já entrar direto nesse assunto. Vão anotando as perguntas e tudo mais. É uma apresentação que ela lida com algumas metodologias de trabalho mesmo, tá? Para a área de impacto, né? O como fazer, o como planejar, mão na massa mesmo. No final eu elaborei para todos vocês um material assim bem caprichado para vocês começarem amanhã nas suas comunidades, um negócio para vocês imprimirem lá e começarem a trabalhar se quiser, tá bom? Então, vamos trabalhar junto aqui. Se alguém quiser fazer alguma interferência enquanto a fala acontece, fica também à vontade, tá? De repente, por favor, explica um pouco melhor isso. Também pode fazer. Vamos deixar a coisa bem tranquila.
Tá certo? O Jean promete que vai ficar de olho nas mãozinhas, porque enquanto eu estou falando, eu não enxergo, não Pode consigo deixar. enxergar as mãozinhas, tá bom? Tá certo. Todo Só vou mundo. explicar para eles, tem um recurso, gente, que você pode utilizar, que é uma mãozinha que você levanta, e que aqui no meu eu não aparece para mim, mas para você aparece. Então você pode apertar a mãozinha ali, e aí eu sei que você quer falar, tá bom? Ou você me manda ali a pergunta e eu faço para a Cláudia. Isso mesmo. Pode pegar. Hoje é um dia que eu recomendaria papel e caneta na mão, assim, para fazer as anotações. E porque eu sei que vocês vão começar a pensar nas realidades em que vocês estão inseridos e já desejarem, né, como é que eu estruturo isso dentro da minha comunidade, com as pessoas com as quais eu interajo. Tudo bem? Então, prontos? Ninguém solta a mão agora, hein, gente? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela e aí eu vou fazendo as apresentações, enfim, e vai ser tudo por essa tela, tá? Fiquem tranquilos, porque eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Então, depois eu passo para o Jean, e o Jean pode encaminhar pelo mailing dos públicos sem problema. Bom, vamos começar pela pergunta que se abre hoje, né? Ontem nós trabalhamos com o propósito, e o Marciano ele deixou muito claro que no propósito a gente se pergunta sobre os porquês, né? E hoje nós vamos lidar com o como. Então, ontem, os porquês do propósito, e hoje o como, que é o plano de ação, a metodologia implícita nisso, e tudo isso envolve a pergunta do como, tá? Então, como desenvolver projetos comunitários de impacto? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que é impacto sustentável? Né? Porque nós temos hoje que trabalhar com três tipos de impacto. Não dá mais para a gente considerar só uma das dimensões, porque elas estão tão implícitas umas nas outras, que quanto mais a gente conseguir olhar para a realidade de maneira mais integral, mais fácil será de produzirmos impactos que realmente tenham profundidade nos locais onde nós estamos, onde nós trabalhamos. Então, um impacto ele é sempre sustentável quando ele lida com esses três eixos: o social, o econômico e o ambiental. Então, sempre pensar numa possibilidade de articularmos essas três dimensões. Não tem problema se ficarmos só no eixo social ou só ambiental, tá? Hoje, a proposta desse trabalho é de lidar com o impacto socioeconômico, mas não implica que lá na sua comunidade você consiga, além de tudo, fazer ao mesmo tempo impacto de natureza ambiental. Quando a gente fala de impacto, de trabalhar com impacto e com projetos dessa natureza, as metodologias internacionais lidam muito com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos com os quais países, empresas, pessoas se comprometem a lidar. Então, nós temos 17 objetivos aqui que são muito já discutidos, mas estamos em todos eles muito para trás. Nós temos problemas que acompanham a humanidade há um bom tempo. A desigualdade social, né? Nós temos ainda que erradicar a pobreza, a fome,
A gente ainda precisa de saúde de qualidade em muitos lugares. Nós precisamos de educação de qualidade. Hoje nós temos resultados aí, a pandemia fragilizou ainda mais. 50% dos alunos estão sem receber nenhum material, nenhum tipo de apoio das escolas onde estão, por conta da não tecnologia, da não acessibilidade à internet, da dificuldade de acessar a escola, a fome por conta da dificuldade de se ir, a não ir da escola também tem gerado a não merenda escolar, né? Então você tem crianças que comiam pelo menos na escola e agora não tem isso. Então nós temos, a pandemia acentuou ainda mais esses problemas, né? Igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Nós observamos, o Paraná é um dos estados que tem mais saneamento básico no Brasil. Mesmo assim, eu acho que não chega a 90% do tratamento de resíduos sólidos. Nós temos muitos municípios em que não há saneamento básico, e isso nós sabemos o quanto afeta a saúde das pessoas, das crianças, a desnutrição, né? Energias renováveis, emprego digno, inovação em infraestrutura, redução de desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, combate a mudanças climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz e justiça e parcerias pelas metas. Esses são os 17 objetivos. E todos eles estão centrados nos P's que estão ali: pessoas, planeta, prosperidade, ou seja, desenvolvimento econômico, inclusão socioeconômica, paz e parcerias. Então, todos esses 17 ODS trabalham nesses temas. Por que eu apresento os ODS aqui? Porque a maioria dos projetos para captação de recursos financeiros com empresas, com instituições de financiamento, todos eles trabalham com esses objetivos. Então, tudo que você for fazer na comunidade e pensar que você pode captar recurso de um edital governamental, de um recurso de empresas para impacto, que as empresas têm capital para impacto, de um recurso para grandes fundações, todas elas se orientam por esses objetivos. Então, é fundamental que se conheça sobre isso, tá? Eles têm indicadores com os quais esses grupos podem se comprometer. Eu diria que todos os problemas que nós temos no mundo poderiam se encaixar em algum grau num desses ou vários desses objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, vamos lá se familiarizar com essas métricas, né? E aí, em função disso, posto esses objetivos todos, nós temos perguntas para se fazer. Quais os principais problemas da comunidade onde vivo? Então, esse é o primeiro pedido que eu faço para vocês. Vou dar um minutinho para vocês escreverem, anotarem quais os principais problemas da comunidade onde vivo. Que lindo, tem criança no pedaço, certo? Que gostoso. Então, pensem nos problemas que vocês, lá que um padre, que um sacerdote encontra quando lida com a sua comunidade de perto. Né? É o quê? É o desemprego, é a saúde, é a violência. Que tipo de violência? É a situação de rua. Quais problemas rodeiam a comunidade? Né? Porque nós vivemos
nós vivemos num país que tem muitas vulnerabilidades, basta que a gente esteja disposto a olhar para elas. Então, a gente precisa pensar quais desses problemas nós podemos interferir, impactar. A segunda pergunta é como poderíamos mobilizar recursos e pessoas para gerar impacto, tá? Se tem como, se você percebe, se alguns desses problemas que vêm em mente, se vocês conseguem pensar em pessoas, em empresas, em agentes governamentais, em outras paróquias ou em outros grupos religiosos também, por que não? Isso é tão... Os problemas nossos, eles não escolhem religião, eles são dados para nós, né? Então, às vezes a gente consegue mobilizar algumas ações que possam ter essa característica multifacetada do impacto, né? E aí vamos falar sobre um plano de impacto. Pensou no impacto, pensou em como que em quais são os problemas, hora de a gente pensar num plano. Um plano de impacto, ele consiste em 5 grandes etapas, e eu vou falar delas de maneira evolutiva, porque é assim que ela acontece, tá? Então, nós temos, num primeiro momento, a descrição do projeto. E aí você, quando vai fazer a descrição do projeto, é importante que você tenha os objetivos mais amplos, tá? Então, alguns projetos já começam com os ODS, por exemplo, com alguns ODS e pegam os próprios objetivos dentro dos ODS e trabalham em função deles. Você tem que se perguntar o que se quer e qual é o problema a superar. Não é o que eu estou disposto a fazer, mas qual é o problema que eu preciso enfrentar. A gente não pode olhar para a nossa disposição, a gente tem que olhar para o problema e encontrar disposição, disponibilidade, não só de uma pessoa, nem de duas, porque ações de impacto socioeconômico, elas precisam ser sempre feitas num formato de rede, elas precisam integrar várias dimensões de um problema, né? Às vezes são profissionais de diferentes áreas, porque você está lidando com problemas que eles não têm início, meio e fim num lugar só. Eles são extremamente enraizados, às vezes, em toda a estrutura da sociedade, né? Então, é importante que você, quanto mais multidisciplinar teu projeto seja, mais chances ele tenha de ter êxito, né? Êxito com a população, com o público-alvo, né? Então, o segundo ponto é a delimitação do público-alvo. A gente sabe que não consegue atender todo mundo. A gente vai ter que fazer algumas escolhas por qual problema e o problema de quais grupos, né? De quais pessoas. Então, essas características do público-alvo podem ser demográficas, a faixa etária, a geração, a renda, as condições socioeconômicas, as necessidades desses públicos, ou necessidades especiais, as vulnerabilidades, qual vulnerabilidade eu vou lidar, se é racial, se é econômica, se é de acesso à educação, se é violência. Enfim, eu vou conhecer esse público e delimitar, para eu saber direitinho
quem que eu preciso impactar. O terceiro ponto é a definição da teoria da mudança. E, gente, para toda atividade socioeconômica sustentável, a gente precisa trabalhar muito bem com o que se chama de teoria da mudança. E eu separei um capítulo especialmente para falar sobre teoria da mudança, as etapas para a teoria da mudança dentro de uma ação como essas. Mas, em síntese, a conexão entre atividades realizadas e os impactos esperados. É isso que faz a teoria da mudança. Se o que eu estou fazendo vai afetar esse público e em quais níveis de afetação, de influenciação. Se são níveis no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Tá? Se eles vão afetar só o aqui e agora, eles vão afetar o amanhã e o depois de amanhã. Definição dos indicadores é o quarto item. Então, nós temos que pensar em quais são as métricas para acompanhar os resultados. Como serão medidos e acompanhados e com qual frequência? A gente sabe que não consegue ter controle sobre aquilo que não conseguimos medir. Mesmo que sejam coisas muito subjetivas, como qualidade de vida, elas precisam encontrar métricas. Então, às vezes, se você observar, até quando um casal diz, eu te amo, quanto é que você me ama? Não é o valor dos presentes. Você consegue fazer métricas, inclusive com pistas. Por exemplo, quantas vezes você foi solícito, quantas vezes você me ouviu. Você pode até pôr em métricas essas coisas. É uma extrapolação, mas o que eu quero dizer é, mesmo que seja um impacto extremamente qualitativo, ele pode ser medido. Ele tem que ter uma possibilidade de eu visualizar o antes, o durante e o depois, para eu conseguir perceber diferenças sensíveis que justifiquem a minha ação e que também me deem feedbacks para regular o que se está fazendo. Tá? Depois da definição dos indicadores, toda a parte de avaliação e controle. Quando a gente trabalha com impacto socioeconômico, com projetos socioeconômicos, as pessoas que estão participando também gostam de ter transparência sobre o que está sendo feito. O que está sendo feito, onde que os recursos estão sendo alocados, por que eles foram dessa maneira e não da outra. Então, quanto mais transparência, quanto mais cuidado com esses elementos, mais legitimidade esse projeto vai ter. Porque é a transparência que vai fazer com que você atraia novas pessoas para trabalhar nessas ações. Vai te ajudar a fazer publicações no sentido de ajudar outros grupos a atingirem também os resultados que você deseja. São elementos aí que são assim, muito... que dão condição para as pessoas conseguirem mais recursos, não é? Porque a legitimidade ela tem capacidade de atrair mais recursos. E nós sabemos que não dá para fazer projeto voluntário o tempo todo. A gente precisa de recurso financeiro, porque se não tem recurso, se não tem gente qualificada trabalhando, se não tem ajuda, se não tem vida no projeto, ele acaba morre porque os recursos se esvaem. Né? Então, é preciso que se tenha essa organização, porque isso vai ajudar os grupos, as comunidades a comunicarem esse impacto. Olha, nós fazemos dessa maneira,
Geramos esses resultados com esses recursos, mobilizamos dessa maneira e isso dá uma tranquilidade para novas pessoas começarem a trabalhar, a se engajar, inclusive a destinar recursos para os impactos, tá? Vamos falar da teoria da mudança, então. Então, aquelas 5 etapas lá fundamentais para quando você vai pensar num projeto. Tem que ter aqueles itens, porque esses itens que eu comentei com vocês antes, esses itens aqui, eles são utilizados em todos os editais para captação de recursos, tá? Se você não tem isso bem definido, bem claro, você não consegue captar recurso. E tem recurso disponível? Tem. Tem recurso do governo, tem recurso de empresas, e tem muitos editais à disposição e às vezes não tem projeto. Ah, meu Deus, o recurso voltou para o governo. Como assim voltou para o governo? Voltou porque não teve projeto? Sério isso? Né? Então, dá para fazer, mas tem que ter esses requisitos aqui. Se não tem, nem se propõe a fazer, tá? Sobre a teoria da mudança, ela também entra em si, ela é muito importante, que é aquilo que eu comentei, a teoria da mudança é essa etapa aqui, essa etapa 3, tá? Vamos falar especificamente delas, né? E como é que a gente conecta o que a gente faz, todas as atividades, com os resultados. Então, a teoria da mudança compreende essas cinco dimensões aqui. Eu usei os mesmos termos aqui, nossa, acabei riscando aqui, sem estresse. Vamos ver, insumos, atividades, produtos, resultados e impacto, tá? Primeiro item, insumos, que são os inputs. Os insumos são todos aqueles recursos humanos, físicos, financeiros e tecnológicos necessários para operar um projeto, tá? Esses são os insumos. As atividades são as atividades realizadas, os produtos e serviços que são oferecidos. Não é produto e serviço vendido ou prestado, mas é o que nós fazemos, né? Então, qual é o modus operandi de articulação para esse impacto? Depois, os produtos, que são os outputs. Os produtos de uma atividade social, de um projeto social, de um projeto socioeconômico, eles consistem em efeitos imediatos. Que efeitos são esses? Efeitos decorrentes desse benefício imediato que você concede para esses grupos. Vamos imaginar que você trabalhe com qualificação de portadores de algum tipo específico de deficiência. O benefício, o efeito imediato que ele vai ter, qualificação é o que você vai fazer. O efeito para ele precisa ser um efeito de aprendizagem. É esse efeito imediato, o efeito o resultado da ação que você fez com esse grupo, tá? E o resultado imediato, de curto prazo. Os resultados, né, que são os outcomes, os resultados são mudanças tangíveis geradas na vida da população-alvo. Entendeu? Então, uma coisa é o efeito imediato. Muito bem, qualifiquei pessoas. Segunda coisa, isso mudou a vida delas? Entendeu? O que é que isso... isso colocou ela no espaço de trabalho. Isso gerou renda para ela.
ela não vai mais precisar de você para isso, percebe? Ela já superou esse ciclo, tá? Esse é o resultado. Impacto é mais profundo que isso tudo aqui, tá? Porque é transformação social mais ampla. É você conseguir, com essa ação, você promover uma mudança, uma transformação a tal ponto que você mobilize um grupo inteiro, um espaço social inteiro, né? Um grupo de vulnerabilidade inteiro, né? Dentro do teu público-alvo. Então, o impacto ele tem essa profundidade que é de transformação mais ampla, gerada na sociedade ou no sistema social. A gente diz que é um impacto estrutural no sistema, no ecossistema. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos imaginar, distribuir marmita para as pessoas que estão na rua passando fome. Até onde que eu fui aqui? Eu venho até atividade, porque efeito imediato é o efeito de uma refeição. Tá? Eu não consegui um efeito que é, por exemplo, lidar com a fome dela de todo dia. Tá? Para eu lidar com a fome de um sujeito todo dia, eu preciso começar a articular o quê? Mais pessoas, mais organizações. Eu preciso fazer mais coisas. Eu preciso começar a pensar no entorno. E é por isso que o desenvolvimento socioeconômico pela via comunitária tem muita potência. Por quê? Principalmente se ele estiver disposto a realizar mudanças nessa realidade. Porque senão a gente vai estar sempre enxugando gelo. Quantos de vocês não trabalham com atividades em que vocês têm a sensação de que estão o tempo todo enxugando o gelo e que os problemas eles não se resolvem, eles continuam ali, a gente continua enfrentando as mesmas coisas. Por que não muda? Porque a gente não conseguiu gerar nem mudança tangível na vida dessas pessoas e muito menos transformação social ampla. Essa via aqui, ela só se dá quando a gente conseguir trabalhar de maneira mais integral, o mais integral possível, tá? Por isso que a gente precisa pensar com muita determinação, porque isso aqui, ó, estamos falando de longo prazo. Isso aqui a gente faz durante a semana. Isso aqui a gente consegue fazer com um ano de trabalho. Aqui vai mais uns 2, 3 anos de trabalho. E aqui 5, 6 anos. Entendeu? E é mobilizando muita gente. Mas uma vez que você conseguiu produzir isso aqui na vida dessas pessoas, elas não estão aqui o tempo todo para você. Elas não estão sofrendo de novo as mesmas vulnerabilidades. Por isso que a gente precisa conhecer muito sobre o problema. Qual é o problema que a gente tem para resolver? Ele é resolvido de que maneira? Né? Eu não sei porquê, mas apareceu um risco. Esse risco azul, eu não sei nem como é que eu fiz, mas tá tranquilo para vocês? Foi alguém que escreveu, na verdade. Ah, que legal! Foi uma impressão digital de alguém. Que legal. Não, eu pensei que fosse culpa minha, mas não é culpa, ficou legal. Você consegue descompartilhar e compartilhar de novo, sai. Não, deixa aqui, tranquilo, sem problema. Se não atrapalhar, é bom ter isso. O povo que tem toque sofre. Você quer que eu interrompa e compartilhe de novo? Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Quem tem toque sofre com esse. Quem tem toque sofre. Eu pensei que fosse eu, aí eu fiquei bem quietinha, sabe? Fiquei bem quietinha. Digo, depois eu me desculpo com a galera. Então, opa. Compreendido isso aqui, gente?
Então, essa teoria da mudança, ela é muito... Quando você vai apresentar um projeto como um projeto de impacto socioeconômico, você precisa ter esses elementos todos aqui, tá? E quanto mais teu projeto chegar perto disso aqui, não é que você tenha que fazer no momento em que você vai captar recurso, mas ele precisa estar nos seus planos. Então, se você, quando começar aqui, levantar recursos e tudo mais, você pensar em toda essa jornada aqui, você vai conseguir captar mais recursos com mais facilidade, porque quem aloca recursos está sempre de olho a partir daqui, tá? Geralmente a partir daqui, tá? Então, empresas, governos, institutos de empresas vão sempre olhar daqui para cá. Sabe por que eu falo isso? Porque uma pesquisa confirmou que o Brasil, os empresários brasileiros, nós temos uma desigualdade social que ela é absurda e o mundo sofre com isso, né? Que é a desigualdade social. Mas no Brasil nós estamos em 75º lugar em filantropia. Se você falar de filantropia por aqui com um empresário, aqui, ó, só nesse nível, indo até aqui, você não consegue recurso. É muito difícil. Porque o empresariado não... Veja, em 77º lugar, a filantropia, só atuando por aqui, você não vai conseguir acessar recurso. Tá? O que eu me refiro a gente precisa encontrar gente, recurso, para gerar impacto, porque senão a gente não consegue, não dá para ser só com boa vontade, a gente precisa de recurso financeiro, precisa de materiais, precisa de pessoas, né? E isso envolve atividade, a mobilização financeira, né? E o empresariado e governos, enfim, eles não são muito achegados em ações que envolvem isso aqui. Por isso que a maioria dos trabalhos voluntários, bons trabalhos voluntários, estão desaparecendo no país. A gente precisa começar a pensar até aqui para poder fazer a mudança acontecer, né? Então, até aqui nós trabalhamos do propósito ao planejamento, tá? Veja, aqui teoria da mudança e o plano de impacto. Essas são duas metodologias que vocês devem considerar quando forem fazer projetos dessa natureza. Então, nós lidamos do quê? Do porquê para o como, tá? E agora nós temos uma necessidade, né, de começar a trabalhar já desenvolvendo, né? O que é que vamos fazer? Como é que a gente vai botar isso no papel? Então, eu programei essa estrutura aqui para vocês. Ela é derivada de uma metodologia muito utilizada na área de design thinking, na área de planejamento estratégico, que é chamada de Canvas, tá? Se vocês quiserem procurar depois, exatamente, Project Model, Canvas, exatamente, vem do Canvas. O que eu fiz? Jean, eu fiz toda uma adaptação disso aqui para modelo de impacto, tá? Legal. Bem situado mesmo, com questões relacionadas aos projetos de impacto, certo? Então, vocês imprimam essa estrutura, quando vocês forem fazer, comprem uns post-its e põem as pessoas mais engajadas que vocês conhecem lá na comunidade, ou se vocês já desenvolvem algum projeto, pastorais,
enfim, ONGs, todos os grupos com os quais vocês participam, e que vocês se sintam encorajados a começar um projeto de impacto socioeconômico. Põe imprime isso num papel grande ou faz num quadro branco, desenha lá, ou imprime vários e põe vários post-its, né, para fazer um brainstorming, porque com esse quadro vocês terão condição de ter uma ideia bem formatada de como fazer, e daqui vocês levam para outras metodologias mais consolidadas, mais de controle mais cotidiano e tudo mais. Mas para começo de conversa... Cláudia, eu acabei de colocar um artigo que tem no site da Dominus sobre design thinking para evangelizar, que tem um pouco sobre a metodologia, o básico, mas aí depois... Exatamente. Então, aí, problema. Quais são os principais problemas sociais, econômicos ou ambientais da nossa comunidade? Depois você vai dar uma olhada, vai fazer um benchmark, tá? Pensa, pesquisa, vê se alguma comunidade já resolveu esse problema. Porque aí é uma questão de você conversar com esse grupo, de você saber como se fez, se deu certo, se não deu, qual é o caminho das pedras. Todas, eu ouso dizer que todas as pessoas que se propõem a fazer impacto estão super dispostas a compartilhar essas ideias. Então, eu até costumo brincar, num negócio de impacto social, por exemplo, de impacto sustentável, você não tem concorrente, você tem causa, entendeu? Então, se o outro tem a mesma causa que você tem, ele precisa ser teu aliado, ele precisa te ajudar. É assim que as coisas acontecem. Então, a gente não pode se promover com causa. Tem coisa mais terrível, é alguém usar de uma causa para se promover. Causas a gente resolve, a gente se propõe a resolver. A gente não usa a vulnerabilidade de um grupo para se promover. E é isso que a gente vê com muita frequência. Não sei se vocês já viram isso. Faz um trabalho lá que é para ir tirar uma foto e tudo mais, legal, já tirou a foto, já fez o marketing da coisa, pronto. Agora não precisa mais de impacto. Entendeu? Agora não precisa mais de ação social. Já fiz minha parte, já publiquei, já usei a imagem, já me promovi em cima dessa vulnerabilidade, já banquei o bonzinho e agora está tudo certo. Não, quem tem causa esquece, inclusive, de si mesmo. Né? Então, por isso que eu digo, colaborem, porque as pessoas que trabalham com causas estarão sempre dispostas a colaborar. A solução, né? Você precisa pensar sobre como nossa comunidade pode resolver. Porque também, mesmo que você tenha feito essa parte de pesquisar sobre como que resolver em um outro lugar, você pode ter na tua comunidade especificidades muito fundamentais para o desenvolvimento de um projeto. Então, considere o que fizeram, mas não tenta copiar um modelo pronto, enfim, sem fazer as devidas considerações para os elementos específicos da tua área. Os indicadores, quais indicadores e métricas utilizaremos para saber se estamos gerando impacto na comunidade no curto, médio e longo prazo. Então, sempre que a gente olhar para esses 3 níveis temporais, a gente nunca vai se cansar, porque a gente sabe que a jornada é longa, tá? Então, não é algo que eu faço num final de semana, é algo que se faz por muito tempo, e com muito trabalho, e às vezes o resultado ele demora para aparecer, né?
porque tem uma outra situação, que é para quem que vamos fazer. É muito importante que quando a gente fale de impacto, que a gente trabalhe com causa, a gente conheça as pessoas que estão envolvidas. A gente já viu muito projeto que não consegue atender o grupo a que se propõe, porque as pessoas nunca conversaram com essas pessoas para saber do que elas realmente precisam, de como que elas gostariam de ser atendidas, tá? Então fica só uma ação assim, eu olho você sob a minha perspectiva, eu não faço uma entrevista, eu não converso, eu não chego na tua realidade. Gente, não há nada mais terrível do que você tentar ajudar alguém que você não se empenhou em sequer conhecer. Tá? Então, é preciso ouvir esses grupos, né, esse público com muita humildade, tá? Para saber qual é o melhor jeito de se trabalhar com ele. Porque às vezes a gente pensa que é por uma via, não dá certo. Não, mas não dá certo se a gente não quer nada com nada. Sério, você perguntou para elas, você entendeu a realidade delas, né? Então, é preciso saber para quem que se vai fazer. E o que vamos fazer? Então, é um plano, todos os planos de ação, se é programa, se é projeto, que natureza tem, né? O que é que será, o que é que se vai fazer para esse grupo? Com quem nos unimos na comunidade? Então, há pessoas, empresas, associações da comunidade, escolas, que podemos contar como? Quanto mais você integrar todas as pontas de uma comunidade, tá? Mais chances você tem de fazer com que um projeto consiga ter a efetividade dos resultados e um impacto muito mais acelerado, mais escalável, né? Como será a logística? Como, onde serão feitas as interações e articulações entre os integrantes, né, do grupo, da comunidade e o público-alvo? As pessoas vêm até a capela, a paróquia, não, a comunidade vai até eles, não, vai ser em alguma outra instituição, não, isso vai ser meio a meio. Qual é o mecanismo? Vai ser digital, sei lá. É preciso pensar nessa logística, né? Na logística não só física, mas como é que eu vou estabelecer essas relações? Qual é o canal? Como é que eu chego para esses públicos e como é que eu estreito esse canal? No sentido de desenvolver uma ligação que continue tendo fluidez para informação, para recurso, para aprendizagem constante, para trocas. Tá? Então, é preciso pensar muito na logística dessas ações. As tecnologias, têm muitas startups, tem muitos negócios de impacto, tá? Tecnologias, ferramentas que podem ser utilizadas, parcerias com empresas, startups, negócios sociais, negócios de impacto. Quais são? Fazer um levantamento de quais são elas, como contatamos, que sinergias são possíveis. Utilizem as tecnologias para gerar impacto, elas têm condição de promover muitas mudanças, muita escalabilidade de impacto, tá? Recursos necessários, então, do que precisaremos para desenvolver os trabalhos, tá? E como captamos recursos? É voluntariado, é edital governamental, é com empresas, né? Se familiarizar com esses públicos todos, né? Feito isso, então, deixa eu ver. Agora é hora, então, de agir em comunidade. Cravei meus 50 minutos que o Jean estipulou. Não é? Procurei ser bem disciplinado nesse sentido, que é para poder ouvir as perguntas e trabalhar
nesse sentido com a galera toda. Anotem aí meu e-mail para vocês entrarem em contato, fazerem, né, perguntarem mais coisas, pensarem em articulações. Na quinta-feira a gente vai trabalhar justamente sobre esses pontos aqui, que são das tecnologias, das startups, que podem ajudar vocês a promover impacto com métrica, com mais possibilidade de captação de recursos, que eu acho que é isso. A gente precisa se apoiar constantemente, tá? Então, é basicamente isso. Jean, claro, sempre tem muita coisa para falar, mas a gente precisa sintetizar, né? Beleza. Eu fico aberta às perguntas, então. Então, vamos lá. O padre Ivanil, ele não conseguiu anotar o seu e-mail. Sim. Passo, sim. Aqui. Pronto, coloquei ali também. Uhum. Vamos às perguntas. O Silvano colocou de Cianorte. Sim, mas isso leva um tempo para sair do papel e entrar na prática. Um comentário, na verdade. Uhum. Leva. Precisa engajar as pessoas, mas precisa começar, né? O caminho se faz caminhando, é um dia de cada vez, né? Não tem solução mágica mesmo, né? Não precisa começar, de algum jeito começar. Começa com 1, 2, aí vai juntando e tem um grau de perseverança, lembra da prece ontem, né? Vocês lembram lá do propósito que na hora de fazer acontecer precisa de muita prece, né? Sim. Precisa de presença, precisa de esperança, perseverança, de trabalho conjunto, uma série Eu de acho que uma coisa coisas. que às vezes leva à desistência de projetos sociais, Cláudia, eu acho que é justamente a falta do propósito, né? Porque às vezes eu olho muito a ação em si, e não aquilo tudo que está dentro de mim como propósito, né? Porque, por exemplo, se eu olho, eu trabalhei numa obra salesiana, inclusive a Luciana vai estar conosco na sexta-feira, que é do Parque Dom Bosco, que é de Itajaí, até tem conterrâneos meus aí de Santa Catarina que devem conhecer o parque. Uhum. E para mim fica muito claro, assim, Dom Bosco, ele tinha um propósito, e isso faz com que a obra salesiana permaneça, porque esse propósito se perpetuou. E muitas vezes a gente tem como nós vivemos uma cultura do imediato, nós achamos que rapidamente o problema vai ser resolvido, né? E não vai ser resolvido rápido. Isso muda muito, porque uma coisa, veja, por exemplo, lidar com a fome. Uma coisa é eu desejar acabar dar de comer no domingo para as pessoas, dar uma sopa no domingo de manhã para as pessoas. E o que elas fazem com a fome delas de segunda a sábado? Então, se eu tenho um porquê mais elaborado, no sentido de, não, eu quero lidar com a fome. Sim, eu vou ter que cuidar do prato de comida, mas eu vou ter que cuidar do depois de amanhã e mais de outras estruturas para que eu não tenha um contingente o tempo todo me pedindo um prato de comida. Então, um projeto ele não pode ser só dar de comer. Ele precisa ter a vontade de matar a fome. Ele precisa ser ousado, né? Então, de imediato, eu tenho elementos que estão relacionados a matar a fome, mas eu preciso a matar a fome do dia, mas se eu quiser matar a fome do sujeito, lá desses grupos, eu preciso trabalhar com ações mais cotidianas, sob pena de eu ter que estar sempre preocupado no prato de comida. Né? Então, é por isso que há necessidade de se articular
de entender o problema, de chamar o problema para si, entendeu? E é isso que eu vejo muita potência pela via cristã, pela via dos sacerdotes, das pastorais, dos leigos. O evangelho é muito claro com isso, né? Assim, não tem dupla face, sabe? É algo com o qual a gente precisa se envolver de fato e chamar as pessoas para trabalhar nisso, né? Para se envolverem com isso de maneira mais longínqua, né? Então, no Natal, as pessoas, de repente, começam a ficar boazinhas. Espera, o que é isso? Sinto muito, mas isso não é propósito, né? Dou roupa quando sobra. Tá, você fez uma doação de roupa. Isso não faz com que você tenha um propósito ainda. Não sei se vocês... Mas eu quero chegar no X da questão, da gente conseguir se articular para resolver alguns problemas, porque os governos não vão resolver isso para a gente sozinhos, sem que a sociedade civil deseje fazer isso. Sim. Nós precisamos desejar fazer isso. Isso precisa ser o nosso porquê, né? Isso precisa ser nossa preocupação, né? Tem uma pergunta aqui que é da Crazy. Eu vou tentar entender ela aqui, porque eu fiquei com dúvida, na verdade. O resultado e impacto entram dentro de qual expectativa futura com o projeto? Eu fiquei a pergunta acho que ficou um pouco confusa. Porque há uma escala, né? Deixa eu voltar lá, que eu acredito que eu imagino aonde que ela queira chegar, aonde que ela está perguntando, né? Que é aquilo que eu falei, né? Resultado e impacto. Você repete a pergunta para a gente, Jean, só para eu ver se... Fugiu aqui só um pouquinho. Cadê? Gente, veio um monte de perguntas atrás, agora eu perdi ela. Não tem problema. Mas resultado e impacto entram... Eu posso me colocar? Nossa, Jean, eu acho que ela está querendo participar. Isso é ótimo. Oi, eu sou a Crazy, tudo bem? Oi, tudo bem, Crazy? Tudo bem. Então, conforme você colocou ali na sua fala, só deixa eu colocar aqui na tomada, senão vai... Tá. Porque você, na sua fala, colocou essa questão que, às vezes, os resultados são a longo prazo, né? Uma pergunta que, de repente, facilitaria a resposta é o que a gente almeja com esse projeto? Quais os resultados futuros, né? Qual é a nossa expectativa com esse projeto? Né? De repente é uma pergunta, eu acho que de repente faltou uma vírgula, uma pontuação ali para poder melhorar a pergunta, até peço desculpa, né? Imagina. Mas seria nesse sentido, se a gente pode pensar dessa forma, né? O que eu quero lá na frente alcançar com esse projeto. Exatamente. Você pode pensar assim, o que eu quero para hoje, né? Efeitos imediatos. Bom, hoje eu tenho, vamos imaginar, eu tenho moradores de rua e tal, ou eu tenho violência, violência doméstica, enfim, vários problemas, né? Que efeitos imediatos eu tenho? Se eu pensar, por exemplo, num albergue, muito bem, um albergue resolve isso aqui, né? Mas eu quero só abrigá-los ou eu desejo mais coisas ao longo do tempo? Isso faz todo sentido, viu? Que é você definir alguns objetivos a curto, médio e longo prazo. Né? Isso aqui é curto prazo, isso aqui é médio prazo, isso aqui é longo prazo. Então, são objetivos que eu estou ou não, e nosso grupo está ou não disposto a trabalhar. Então, é o mesmo projeto esses 3 momentos, né, Cláudia? Claro. Exatamente, eu vou tecendo isso. Né? E é isso que eu digo. Para você captar pessoas, para envolver mais gente nisso, quanto mais você estiver pensando nesses 3 momentos, mais você vai engajar pessoas, tá? Sim. E principalmente... Uma coisa que eu acho interessante, Cláudia e Cris, é que na igreja toda grande obra de Deus começou pequena.
começou Sim. com pequenas ações. Então, às vezes, nós vamos começar um projeto dando de comer ali no domingo, mas que a nossa perspectiva Sempre é pensando, erradicar a exatamente. fome do nosso bairro. Então, É, mas o que eu exatamente. acho que a Cláudia colocou, uma coisa que a Cláudia colocou muito interessante, que eu acho bem de encontro até algumas falas que eu vi no bate-papo, é o seguinte, que um projeto ele só é fácil na teoria. Na prática, ele exige pessoas com ousadia. Sim. Então, assim, Amanhã amanhã, inclusive, nós teremos um caso de alguém que faz impacto há muito tempo pela via da educação, que é a Cristiane Arms. Vocês vão ver assim na pele de quem trabalha com projetos de grande magnitude, o perrengue que é. Tem perrengue, gente, não tem caminho fácil aqui, não. Não tem. A única coisa de bonita que é a nossa causa, é o nosso propósito, mas o trabalho que isso está envolvido é sempre muito grande, né? Mas, como diz Santa Teresa d'Ávila, ela diz: Deus não costuma recompensar, Deus não costuma não reconhecer quem se empenha pelas causas dele, né? Então, perseveremos, né? Essa é a lógica, não dá para desistir. verdade. Fábio Dutra, você não acha que o comportamento da sociedade mudou com a pandemia e as pessoas estão mais solidárias e inclinadas a ajudar aqueles que mais precisam? A questão mesmo é fazer ações que realmente impactem e que sejam constantes e não momentâneas. Exatamente, exatamente, exatamente. É bem observado, Fábio. Não pode ser pontual, não cola aquele impacto de só da foto, só para fazer autopromoção. Esse impacto não funciona. As pessoas, sim, muitas pessoas estão bastante envolvidas com isso, mas eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo assim, e isso é bem a minha interpretação. O que eu entendo é que quem já tinha um gosto, quem já tinha propósito, quem já trabalhava pelo bem, pelas coisas, quem já era altruísta, ficou ainda mais, tá? Ficaram melhores, estão se encontrando, e esse é o bom da coisa. As pessoas estão se identificando, elas estão querendo se conhecer, elas estão querendo saber como que se juntam. Então, o grupo de quem está nessa vibe se intensificou, assim como o grupo dos oportunistas também, tá? Eu, assim, tenho também percebido que quem era oportunista ficou mais oportunista, quem era egoísta ficou ainda mais egoísta. Raros casos, observem nas famílias de vocês, enfim, na comunidade, você vai perceber. Quem já tinha esse movimento foi de vento em popa. E também quem não tem acentuou ainda mais características não muito colaborativas e tudo mais. Eu confesso que eu percebi isso muito porque a gente também trabalha com esses grupos e está muito bom de trabalhar com quem já tinha essa vocação, esse altruísmo, porque os egoístas de plantão continuam cada vez mais egoístas. Vide a maneira como se comportaram correndo nos supermercados, comprando tudo que tinha, não é assim? Veja como as pessoas se comportam quando lidam com posições de N naturezas, a maneira como elas acentuam
as suas posições nesses sentidos. O Cláudio, eu acho que o mundo sai dessa história toda melhor, inclusive não só as pessoas, mas as empresas, né? Há um novo Sim. comportamento em todos os cenários. Eu acho que As empresas, no caso das empresas, a gente está acompanhando o seguinte movimento. Elas estão começando a perceber que não há como elas continuarem crescendo num país de miseráveis. Então, elas, assim, muitas delas se tocaram que, nesse modelo aqui a gente vai perder porque ele já deu o que tinha que dar, entendeu? Então, elas estão começando a pensar assim, eu vou ter que pensar em algo um pouco mais abrangente, porque senão eu não vou ter consumidor, eu não vou ter gente para comprar o que eu vendo, os serviços que eu presto. E elas começaram a se dar conta de que elas precisam cuidar dos entornos. Do ponto de vista das empresas mais internacionalizadas, nós temos alguns fundos financeiros, grandes fundos, que eles estão fazendo cobranças muito claras, né, de sustentabilidade e fazendo algumas escolhas. Então, tem fundos que estão, né, querendo lidar com o aquecimento global. Tem política nisso? Tem, mas quem trabalha com segurança alimentar já percebeu que se a temperatura do planeta aumentar em mais 3 graus, nós teremos um monte de terrenos submersos e uma quantidade enorme de itens de alimentação que não produzirão mais, com coisa de 3 graus, 4 graus a mais de aquecimento no planeta. Isso nós já temos. Alguns países, algumas regiões do mundo, nós já temos escassez de alimentos por conta de alagamentos, né? A perda de terra produtiva é algo que está afetando várias regiões do mundo, né? A fome já mata 800 milhões de pessoas no ano. Quase 1 bilhão de pessoas morrendo no mundo por subnutrição. Não faz sentido, sabe? Isso não pode ser coisa de... Né? Eu acho que Cláudia, Deus fica olhando para a gente e fica dizendo, gente, onde é que eu errei com essa humanidade, né? Acho que o padre Ivanil levantou a mão, padre. Você Ah, sim. Está me ouvindo? Agora está. Muito bem, padre. Okay. Muito obrigado pela sua exposição. Realmente me empolgou muito. Que bom. Você tocou num ponto importante, que é a partir do sermos igreja, né? Não só pensar nos projetos da minha paróquia, da minha diocese, né? Eu sempre me questionei nesse ponto, por que a gente, que um grande número, não somos mais a maioria, mas somos ainda um grande número no Brasil, e a gente gasta tanto tempo falando e agindo pouco. Nós sonhamos com um mundo melhor. É a perspectiva do Evangelho. Quando se fala de reino de Deus, se fala de um jeito diferente de viver. Do jeito que Deus quer. Deus nos quer bem. Deus nos quer felizes. Deus nos quer irmãos. Então, o que às vezes me faz sofrer é que nós padres, muitas vezes, estou vendo que tem um bispo aqui também, né? Nós padres, nós nos preocupamos muito com a evangelização.
com a parte espiritual. E a gente não consegue ver o projeto de Deus como um projeto transformador, que ao levar, né, ou elevar a realidade dos pobres, por exemplo, nós estaremos sendo bons filhos de Deus, obedientes à sua palavra, realizando a Eucaristia, né? Então, eu vou... Assim, nós aqui na minha cidade, nós somos 5 paróquias, né? 5 paróquias com construção, e nenhuma senta junto para ver como que a gente pode se ajudar. Cada um tem que se virar sozinho. Sem contar que a gente ainda tem que dar dinheiro para a Mitra, né? Que não alivia as nossas dores, que tem sempre assim, não tem esse negócio, né? Você não está em construção, você tem que contribuir do mesmo jeito que os outros, né? Quer dizer, certas contradições, muitas vezes, no nosso modo de agir, né? Que diante de um projeto, como você colocou tão bem aqui estruturado, quer dizer, meus olhos veem e dizem, é possível, mas eu vou ter que fazer isso sempre sozinho. É isso que eu queria colocar, e agradecendo, é para ajudar a pensar, tá? Para ajudar a pensar, que somos muitos aqui do Brasil inteiro. Padre Ivanil, olha, obrigada por compartilhar, enfim. Eu não conheço a sua dor, na dor que você sente, mas como católica, eu conheço o lado de cá, como cristã, enfim. Eu sempre sempre me incomodou aquela frase. Eu morava uma vez numa região em que tinha um padre que ele dizia assim, vá em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ele fazia assim, vá em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tipo, tá feito o que eu preciso fazer. E aí eu pensava assim, digo, puxa, de segunda a sexta fica por conta, né? Fica por nossa conta. Mas se você olha para uma comunidade por inteiro, basta a gente também observar isso. Eu também observo muito hoje, não só lá atrás. As pessoas que estão no nosso entorno, né? Quem é que entra na igreja? Quem é que se sente convidado para entrar na igreja? A igreja o templo está de portas abertas o tempo todo. Quais são as pessoas que estão lá o tempo todo? E aí você anda, basta que a gente ande um pouco na cidade e veja do que é feita essa comunidade, de que matéria é feita essa comunidade. E a gente vê que uma parcela assim absurda dos grupos mais vulneráveis está de fora, não só do banco da igreja, mas também de fora de tudo, né? Então, está faltando esse olhar, seja pela via das pastorais, seja pela via de uma relação mais estreitada. E a gente sabe que os sacerdotes também são muito sobrecarregados com toda essa jornada de espiritualidade e tudo mais, mas os sacerdotes têm vocês têm, eu quero dizer do lado de cá, vocês têm uma força que eu acho que até vocês desconhecem sobre as pessoas, sobre as comunidades, sobre o fazer, sabe? Então, às vezes não precisa se mobilizar muito, mas querer, é articular, é pôr A com B junto, estar próximo, né? É ter essa presença. Eu não sou adepta da teologia da libertação, e eu acho que não é esse o caso,
Mas olhando pelo Evangelho, tem alguma coisa errada aí. A gente está errando. Eu, como cristã, eu vejo isso. A gente tá, não é que a gente está errando, a gente está fazendo pouco. Porque a espiritualidade, para minha compreensão, dentro desses projetos, ela sempre vai passar pelo outro. Né? Eu acho assim, a minha relação com Deus, a minha ligação com Deus está sempre me pedindo que eu olhe para o outro. Né? Tá sempre emprestando, dando com toda a abundância, amor. É só acessar. Então, essa triangulação aí, eu, Deus e o outro, ela é fundamental para que esses projetos aconteçam. A gente precisa se ligar no próximo. Né? Esse Deus, ele está junto com a gente, mas ele pede, eu acho que é meio que a economia da salvação, né? Ela está nessa tríade, né? Eu, Deus e o próximo. Como é que eu estabeleço essa relação? Né? Então, nós vivemos num tempo que tem abundância de pobreza, de miséria. A gente tem muito por fazer. Então, tem muito amor ao próximo para exercitar, tem muita espiritualidade para pôr em movimento, sabe? E não é da boca para fora, não é o amor. Ele se faz com as mãos, né? Ele não é um negócio só intelectualizado, abstrato, ele se faz com o braço, né? Com todos esses elementos. Mas, padre, olha, perseveremos, a gente pode também conversar, fazer algumas coisas. Eu sou, assim, eu não tenho dúvida de que a gente precisa romper algumas barreiras aí estruturais mesmo dentro da própria estrutura, né? E lidar com as causas e não com os quadradinhos, né? Gente, nosso horário já está estourando. Eu sei que tem várias perguntas ali, gente. Eu vou mais uma, certo? Para a gente encerrar. Eu vou fazer uma que seja mais técnica aqui. Eu tinha visto uma. Cadê ela, gente? Da irmã, vamos pegar aqui de uma irmã religiosa. Sou a irmã Maria de Jesus Penales Gonzalez. Nós, irmãs, temos um projeto de instrumento musical para crianças e adolescentes, jovens e adultos, porém não sabemos como que as empresas podem buscar essa parceria para a captação de recursos, como a gente pode buscar a parceria. Né? Aqui, olha, irmã, tem uma plataforma que trabalha avisando sobre editais de empresas, de institutos, fundações e tudo mais, que é a plataforma Prosas. Ela é gratuita por um mês, você dá teste lá, mas ela te avisa e te põe um rol de todos os programas e você pode procurar lá por música. Eu vi na semana passada pelo menos uns 5 editais nessa área de musicalidade, de música, arte. Então, tem capital. O link do site ali no bate-papo. Prosas, né? Você anotou? Você conhece essa plataforma, Jean? Eu não conheço, mas já peguei aqui, já descobri. Isso mesmo. Para mim, eu conheço tem várias outras plataformas, mas essa é a mais cheia de editais que eu conheço, tá? Então, e aí lá tem toda a explicação, quanto de recurso tem, para quais projetos, aonde, quais empresas. Se estruturar dentro dessas metodologias aqui que eu indiquei,
fica muito mais fácil, porque você já está falando na mesma língua desse público aí, tá? E outra, nenhuma empresa vai chegar para a gente e dizer, olha, eu gostaria de te ajudar. Não. As empresas não chegam nesse ponto. É a gente que tem que se oferecer mesmo. É a gente que tem que correr atrás. A gente tem que ir atrás de projeto, tem que oferecer algumas soluções. É a gente. Não? O dinheiro, o recurso, ele não chega assim com tanta facilidade, mas ele está disponível, tá? É uma questão da gente ir aprendendo como captar, né? Legal. Gente, por hoje a gente vai precisar encerrar, já passamos aí 20 minutos do nosso tempo. Gostaria de pedir encarecidamente que você nos ajude respondendo a pesquisa de satisfação. Eu leio todos os comentários, eu adoro ler os comentários. Então, coloque lá, deixe seus comentários, coloque a sua avaliação, porque a gente precisa dela para poder cada vez mais melhorar. Inclusive, coloque lá dentro da parte de comentários temas que você gostaria que fosse a Semana da Evangelização. Porque esses temas todos que a gente está explorando são sugestões que as pessoas dão para a gente. Tá? Então, você pode colocar lá que a gente vai estar tentando fazer. A gente tem aí um bom tempo ainda do ano. Eu acredito que a gente ainda consiga fazer mais uma edição da Semana da Evangelização em 2020. Uhum. Obrigado a todos. Só um pormenor, Jean. Se você quiser copiar as perguntas e me encaminhar, eu respondo elas depois. Pode ser? Eu não queria deixar ninguém sem resposta, tá? Aí, se me encaminha, eu respondo de outra maneira. Tá bom, pode deixar. Eu mando para a Cláudia, a gente dá um jeito aí. E a outra coisa, amanhã a gente está aqui, né, Cláudia? Então, se você sim. guardar a sua pergunta e amanhã a gente tenta. E um detalhe, gente, na sexta-feira você não pode perder. Sexta-feira é dia que a gente inventa um monte de coisa para fazer, mas eu já vou adiantar, vai ser um bate-papo com a Cláudia e a Luciana. Ela deve estar até assistindo agora, que ela já me mandou mensagem dizendo se vocês falaram, tu acabou de falar do parque, né? E aí a Lu, gente, eu sou fã dela, ela é diretora lá no Parque Dom Bosco, é uma pessoa incrível, faz um trabalho lindo, vocês vão amar, então venham, porque na sexta é dia de pergunta, é dia de conversar, debater com elas vão estar à disposição, tá bom? Então, muito obrigado, amanhã às 8 horas da noite de novo. Mandem um convite para os seus amigos, para todo mundo, para a gente manter esse número aí, essa nossa audiência. Chegou a 100 pessoas hoje, graças a Deus. A gente está com quase 300 inscritos já, então a galera vai participando à medida da sua programação, né? Mas é isso. Então, muito obrigado. Foi ótimo, Cláudia, parabéns. Obrigada. Depois a Cláudia vai falar um pouquinho também, ela não falou nada, mas ela tem um aplicativo colaborativo. Então, ela pode, a startup que a Cláudia é fundadora tem muito a colaborar também com as comunidades paroquiais, viu? Ela não falou, mas ela vai falar sobre isso. E ela pode ser uma parceiraça da evangelização nesse processo, tá bom? Então, até amanhã. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos. Eu vi que tinha um bispo, gente, aí participando conosco. Acho que ele já saiu. Dom alguma coisa. Gente, quem é ele? Dom Jairo? Dom Jaime. O Alexandre me mandou aqui. Eu disse, gente, tem até um bispo na nossa coisa boa, né? Mas é isso aí. Então, muito obrigado a todos, viu? Deus abençoe e a gente se vê amanhã. Muito bem. Boa noite para todo mundo.